15 de outubro de 1932, 2 horas da tarde, sertão da Bahia. O calor não é apenas uma temperatura, é um peso físico que esmaga os ombros de quem se atreve a caminhar sob o sol. O ar treme acima do solo rachado, distorcendo a imagem dos mandacaros ao longe, como se a própria realidade estivesse derretendo. Na porteira da fazenda Santa Rita, o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido incessante das cigarras, aquele som agudo que parece perfurar o tímpano e testar a sanidade de um homem. Negue. Essa é a palavra que paira no ar invisível, mas mais pesada que o chumbo. Um homem está parado diante da madeira bruta da porteira. O couro do seu chapéu de aba larga está manchado de suor e terra vermelha. As cartucheiras cruzadas no peito pesam, cheias de munição que brilha opaca sob a luz impiedosa. Mas ele não toca no rifle. A mão dele, calejada, áspera como lixa, segura um objeto que reflete o sol com um brilho triste. Uma caneca de ágata. A caneca é velha. O esmalte branco está descascado nas bordas, revelando o ferro escuro por baixo. Há um amassado fundo na lateral, marca de alguma queda ou golpe antigo. Ele estende o braço. O movimento é lento, quase cerimonial. Ele não pede ouro. Ele não pede comida. Ele não pede clemência. A boca dele está seca. Os lábios rachados sangram levemente nos cantos. Ele pede a única coisa que naquele inferno de 35 graus à sombra vale mais que a vida de um rei. Água. Do outro lado da cerca, a resposta não vem com palavras. Vem com um som úmido e desrespeitoso. Um cuspe. O coronel Anselmo, conhecido como doutor por um diploma que ninguém nunca viu, projeta a saliva no chão poeirento, a centímetros das botas gastas do cangaceiro. O líquido evapora quase instantaneamente na terra quente. Anselmo ajeita o paletó de linho, imaculadamente branco, contrastando com a miséria marrom ao redor. Ele não carrega a arma na cintura. Ele carrega a certeza da impunidade. Essa é a história da tarde em que um homem achou que era dono do mundo porque tinha uma cerca, e acabou descobrindo que cercas não seguram fantasmas. Para você entender o peso desse momento, você precisa visualizar o tabuleiro onde essas peças se movem. Estamos no coração da Caatinga, um lugar onde a lei não é escrita em papel, mas talhada na ponta da faca. Naquela época, negar água a um viajante, fosse ele santo ou demônio, não era apenas falta de educação, era uma violação da lei natural. Era decretar a morte de alguém por desidratação. Era dizer: você não é humano o suficiente para beber do meu poço. O coronel Anselmo não era um homem estúpido, mas era um homem embriagado pelo próprio poder. Ele tinha parentes no governo da Bahia, tinha telégrafo direto com a capital. E tinha 20 jagunços armados com rifles Winchester 44 espalhados pela propriedade. Ele acreditava, com todas as fibras do seu ser, que o sobrenome da sua família era um escudo à prova de balas. Ele olhava para o bando de Lampião não como uma ameaça militar, mas como uma praga de insetos que ele podia espantar se batesse o pé com força suficiente. Mas havia um detalhe que o coronel ignorava, e esse detalhe estava observando tudo a 500 metros de distância, montado em um cavalo baio, com um binóculo alemão pressionado contra o rosto. Virgulino Ferreira da Silva. Lampião. Esqueça a imagem do bandido frenético atirando para o alto. O homem que observava a cena era um enxadrista. Ele via o mundo em movimentos calculados. Ele sabia que o poder não reside na força bruta, mas na percepção. Se ele permitisse que um de seus homens fosse humilhado daquela forma e saísse de cabeça baixa, a lenda do cangaço sangraria. A autoridade dele evaporaria mais rápido que o cuspe do coronel no chão quente. O cangaceiro na porteira, um homem chamado Corisco, não o famoso, mas um recém-chegado ao bando, manteve o braço estendido por mais 10 segundos. O braço tremia, não de medo, mas de esforço para conter a raiva. Ele olhou para o fundo da caneca vazia. Depois olhou para o coronel. Anselmo sorriu, um sorriso de canto de boca, arrogante. Ele se virou para o capataz ao lado, um homem parrudo com uma cicatriz no queixo, e fez um gesto com a mão,
como quem espanta uma mosca. Tá, tranca! Ordenou o coronel. A voz dele era calma, polida. Passa a corrente no poço. O capataz hesitou. O instinto de sobrevivência dele gritou. Ele olhou para o mato seco ao redor, sentindo olhos invisíveis sobre eles. Mas o salário falava mais alto. Ele caminhou até a bomba d'água manual que ficava no pátio externo. Pegou uma corrente grossa, enferrujada, que repousava no chão. Cada elo da corrente fazia um som metálico. Clank, 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 enquanto ele a enrolava ao redor da alavanca da bomba. O som ecoava no silêncio da tarde. Ele pegou um cadeado pesado de latão maciço, encaixou a haste, apertou. Clique. O som do cadeado fechando foi definitivo. Foi o som de uma sentença sendo assinada. O cangaceiro na porteira baixou o braço lentamente. A caneca de ágata bateu contra a fivela do cinturão, produzindo um som oco, triste. Ele não praguejou. Ele não sacou a arma. Ele apenas deu 2 passos para trás, girou nos calcanhares e caminhou em direção à estrada, onde a poeira levantada pelo vento cobria suas pegadas. Lampião, observando de longe, baixou o binóculo. Ele não demonstrou raiva. O rosto dele, marcado pelo sol e pela varíola, permaneceu impassível. Ele ajeitou os óculos de grau, aqueles óculos redondos que davam a ele um ar quase intelectual, e um meio sorriso apareceu. Não um sorriso de alegria, um sorriso de quem acabou de encontrar a peça que faltava para fechar o jogo. Ele puxou as rédeas do cavalo suavemente para a esquerda. O animal obedeceu. O bando inteiro, cerca de 30 homens, virou as costas para a fazenda e desapareceu na caatinga cinzenta, sem disparar um único tiro. Foi nesse momento que o vaqueiro mais velho da fazenda, Zé das Cabras, que estava limpando um arreio na sombra do alpendre, sentiu um arrepio subir pela espinha, apesar do calor infernal. Ele soltou o couro que segurava e as mãos dele começaram a tremer. Ele viu o patrão rindo, dando tapinhas nas costas do capataz, celebrando a vitória de ter expulsado os bandidos sem gastar uma bala. Zé das Cabras sabia de algo que o coronel não sabia. Ele conhecia os sinais da mata. Quando o predador decide não atacar a presa imediatamente, não é por misericórdia. É porque ele quer brincar com a comida. O vaqueiro olhou para o céu sem nuvens e sentiu vontade de chorar. Ele sabia que a noite que estava por vir duraria muito mais que 12 horas. O sol começou a descer. As sombras dos mandacaros se esticaram pelo chão como dedos longos e deformados, tentando alcançar a casa grande. O calor sufocante do dia começou a dar lugar àquele mormaço abafado do fim de tarde, onde o ar parece ficar parado, estagnado. O coronel Anselmo entrou em casa. O assoalho de madeira nobre rangeu sob suas botas importadas. Ele foi até o aparador da sala de jantar, pegou uma garrafa de cristal cheia de licor e serviu uma dose. O líquido âmbar desceu queimando, mas confortando. Ele olhou pela janela vendo seus homens se posicionarem. 20 jagunços. Homens que matavam por dinheiro. Ele se sentia seguro. As paredes da casa eram de adobe grosso, quase meio metro de espessura. As janelas tinham grades de ferro forjado. Era uma fortaleza. Eles foram embora, disse ele para a esposa, Dona Amélia, que estava sentada na poltrona, bordando um lenço com as mãos trêmulas. Ela não respondeu. Ela apenas olhou para o marido com olhos arregalados, o tipo de olhar de quem vê um abismo se abrindo aos pés de quem ama. A noite caiu de repente, como uma tampa de caixão se fechando sobre o sertão. A escuridão na Caatinga não é como a escuridão da cidade. É um abreu sólido, tangível. As estrelas parecem frias e distantes. E foi aí que o primeiro sinal apareceu. Ou melhor, não apareceu. Os cachorros. A fazenda Santa Rita tinha 6 filas brasileiros. Cães enormes, treinados para rasgar a garganta de qualquer estranho que se aproximasse a menos de 100 metros da cerca. Eles latiam para o vento, latiam para tatus, latiam para a própria sombra. Eram famosos na região pela ferocidade incontrolável, mas às 7 da noite, o silêncio na fazenda era absoluto. O coronel estava jantando. O som do garfo de prata batendo no prato de porcelana parecia um tiro de canhão dentro da sala de jantar. Tlim, tlim. Ele parou com o garfo no meio do caminho.
Franziu a testa. Onde estavam os latidos? Onde estava o som das correntes dos cães arrastando no chão? Ele se levantou, a cadeira raspando a madeira com um guincho agudo. Caminhou até a janela da frente e abriu uma fresta na cortina de veludo. Lá fora, a escuridão era total. As lamparinas a querosene dos postes do pátio estavam apagadas. Inácio! Ele gritou pelo capataz. A voz dele ecoou no pátio vazio. Por que as luzes estão apagadas? Nenhuma resposta, apenas o vento assobiando por entre as telhas. O coronel sentiu a primeira gota de suor frio escorrer pela têmpora, descendo pela bochecha até o colarinho engomado. O coração dele deu uma falhada, um tropeço no peito. Ele gritou de novo, mais alto, com uma ponta de histeria na voz que ele tentou disfarçar. Inácio! Cadê os homens? Dessa vez a resposta veio. Mas não foi uma voz humana. Foi o som de algo rolando pelo assoalho da varanda. Um som metálico, oco, rítmico. Tunk, tunk, tunk. O objeto rolou até bater suavemente na porta principal da casa. O coronel recuou um passo. Ele sabia o que era aquele som. Ele reconhecia a acústica daquele metal batendo na madeira. Ele olhou para a esposa. Dona Amélia tinha largado o bordado. Ela estava pálida, branca como papel, segurando o crucifixo que trazia no pescoço com tanta força que os nós dos dedos estavam azuis. Anselmo sacou o revólver que mantinha na gaveta do aparador. Um Smith & Wesson calibre 38, niquelado, cabo de madrepérola. Uma arma bonita, de gente rica. Ele caminhou até a porta, com a arma tremendo na mão suada. Ele precisava ver. Ele precisava saber. Ele girou a chave na fechadura. A tranca pesada recuou. Ele abriu a porta devagar, apenas uma fresta, com o cano do revólver apontado para fora. Não havia ninguém na varanda. O pátio estava deserto. Os 20 jagunços tinham evaporado. Não havia corpos, não havia sangue, apenas o vazio. E lá, aos pés da porta, iluminada apenas pela fresta de luz que saía de dentro da casa, estava ela. A caneca de ágata. A mesma caneca amassada. Só que agora ela não estava vazia. Dentro dela, brilhando na penumbra, havia uma única bala de rifle. E amarrada na bala, uma fita vermelha. Fina, como um fio de sangue. O coronel Anselmo sentiu as pernas fraquejarem. Ele tentou fechar a porta, tentou trancar o mundo lá fora, mas a mão dele escorregou na maçaneta suada. Ele percebeu, com um horror que gelou seu estômago, que o trinco estava emperrado. Alguém tinha mexido na fechadura pelo lado de fora, ou pior, pelo lado de dentro antes que ele percebesse. Ele se virou para a sala. As sombras nos cantos pareciam se mover. O silêncio dos cachorros agora fazia todo o sentido. Lampião não tinha matado os cães. Lampião tinha feito algo muito pior. Ele tinha entrado na mente deles, ou na mente de quem os tratava. Foi então que ele ouviu. Passos. Não eram passos de corrida. Não eram passos de ataque. Eram passos lentos, compassados, de alguém que caminha dentro da própria casa. O som de botas de couro batendo no assoalho do andar de cima. O coronel olhou para o teto. A poeira caía das vigas com a vibração dos passos. Alguém estava no andar de cima, dentro da fortaleza, sem quebrar uma janela, sem arrombar uma porta. Ele estava lá dentro. A esposa soltou um gemido baixo e desmaiou na poltrona. O coronel ficou sozinho em pé no meio da sala, com a caneca de ágata aos seus pés e o som das botas descendo a escada, degrau por degrau. A cada degrau, o império do coronel Anselmo desmoronava um pouco mais. Ele segurou o revólver com as duas mãos, apontando para a curva da escada, mas ele sabia, no fundo da alma, que aquela bala não pararia o que estava descendo. Porque você não pode atirar no medo. E o medo tinha acabado de chegar para jantar. O revólver pesa 1,2 kg na mão do coronel Anselmo, mas naquele momento parece pesar 1 tonelada. O cano niquelado oscila, desenhando pequenos círculos no ar, traindo o tremor incontrolável que toma conta dos pulsos dele. O suor frio escorre por trás da orelha, desce pelo pescoço e molha o colarinho engomado da camisa branca. O cheiro azedo do medo preenche a sala, misturado ao aroma adocicado do licor derramado no tapete quando ele se levantou bruscamente.
Mais um degrau. A bota que desce não tem pressa. É o som de quem é dono do tempo. Anselmo tenta gritar, tenta ordenar que o intruso pare, mas a garganta dele se fechou. As cordas vocais estão paralisadas, secas, como se a falta de água que ele impôs ao cangaceiro na porteira tivesse voltado para cobrar o preço na própria carne. Primeiro surgem as pernas, perneiras de couro cru bordadas com arabescos complexos, proteção contra os espinhos da caatinga. Depois, o gibão, coberto de moedas de ouro e prata costuradas no couro, refletindo a pouca luz que entra pela fresta da porta aberta. É uma armadura, não de ferro, mas de reputação. Quando o rosto finalmente aparece na curva da escada, o coronel sente o estômago despencar. Lampião não está com a arma na mão. Ele desce com os braços relaxados ao lado do corpo. Os óculos redondos capturam o reflexo da única vela que restou acesa no candelabro da parede. Ele não olha para o revólver apontado para o peito dele. Ele olha nos olhos de Anselmo. E nesse olhar não há raiva. Há algo muito pior. Tédio. A calma absoluta de quem sabe que o outro homem não vai atirar. Anselmo aperta o cabo de madrepérola. O dedo indicador roça o gatilho. É só puxar. Uma pressão de 2 quilos e a bala sai. Ele tem a chance de matar o homem mais procurado do Brasil. Ele seria herói nacional. As manchetes dos jornais estampariam o nome Anselmo, o matador de Lampião. O dedo não se move. O coronel percebe com um horror gelado que ele não é o homem que pensava ser. Ele é um homem de ordens, não de ação. Ele manda matar, ele não mata. E diante da presença física, magnética, quase sobrenatural de Virgulino, a autoridade de papel do coronel se desintegra. Ele abaixa a arma, milímetro por milímetro derrotado pelo silêncio. Lampião termina de descer a escada. Ele caminha pela sala. O cheiro dele invade o ambiente, uma mistura forte de alfazema, o perfume que ele usava para disfarçar o cheiro do mato, pólvora queimada e couro curtido. Atrás dele surgem 2 vultos da cozinha. Corisco, o cangaceiro da caneca, e Volta Seca. Eles não apontam rifles. Eles apenas encostam nas paredes, cruzam os braços e observam. O recado é claro. Nós entramos na sua fortaleza. Passamos pelos seus 20 jagunços, comemos da sua comida na cozinha e você nem ouviu. Lampião para no centro da sala de jantar. Ele olha para a mesa posta. A louça de porcelana importada da França. Os talheres de prata maciça. O pernil assado que esfriou no centro da mesa. Ele estende a mão e puxa a cadeira da cabeceira. A cadeira do coronel. O som da madeira arrastando no chão é o único ruído no mundo. Ele se senta. Acomoda o chapéu de abas largas adornado com as estrelas de couro sobre a mesa. Ele faz um gesto suave com a mão esquerda, indicando a cadeira oposta. Um convite, ou melhor, uma intimação. O coronel Anselmo, trêmulo, caminha como um autômato. As pernas parecem feitas de chumbo. Ele se senta na outra ponta da mesa, de frente para o rei do cangaço. A esposa continua desmaiada na poltrona ao lado, esquecida na tensão do momento. Lampião olha para o chão, perto da porta. Ele aponta com o queixo. A caneca, ele diz. A voz é suave, quase um sussurro, mas com uma dicção perfeita. Um dos cangaceiros pega a caneca de ágata que estava na entrada, aquela com a bala e a fita vermelha. Ele caminha até a mesa e coloca o objeto bem no centro, entre o coronel e o capitão. O metal amassado faz um contraste violento com a toalha de linho branco. Lampião tira a bala de dentro da caneca. Ele a coloca em pé sobre a mesa. O projétil brilha, dourado e letal. Em seguida, ele saca o cantil que traz preso ao cinto. É um cantil de alumínio, amassado pelo uso. Ele desenrosca a tampa devagar. O cheiro de água fresca, pura, parece preencher a sala. O coronel Anselmo sente a boca seca. Ele não bebe nada há horas desde que o medo começou. Ele engole em seco, a garganta raspando como lixa. Lampião inclina o cantil. A água cai na caneca de ágata velha. O som é cristalino. Glu, glu, glu. A água enche a caneca até a borda, quase transbordando. Ele para. Fecha o cantil. Ele não oferece a água ao coronel. Ele leva a caneca aos próprios lábios. Bebe devagar, um gole longo saboreando. Ele fecha os olhos por um instante,
apreciando o líquido que, horas antes, lhe foi negado como se fosse veneno. Ele pousa a caneca, agora vazia, de volta na mesa com um estalo suave. Ele limpa a boca com as costas da mão. Fixa os olhos no coronel mais uma vez. O olhar de Lampião perfura a alma de Anselmo, despindo-o de todo o orgulho, de toda a arrogância, de toda a herança política. Ali, naquela mesa, só existem dois homens, e um deles é dono do próprio destino. O outro é apenas dono de coisas. Doutor Anselmo, começa Lampião. O senhor tem muro alto, o senhor tem jagunço caro, o senhor tem parente importante na capital. Ele faz uma pausa. O vento lá fora bate uma janela no andar de cima. Bam! O coronel estremece. Mas o senhor esqueceu que a parede só protege quem tem respeito do lado de fora. Seus homens não morreram, doutor. Eles foram embora. Eu não precisei dar um tiro. Eu só precisei dizer que vinha buscar o que era meu por direito. A dignidade de um pedido. Lampião se levanta. A cadeira range novamente. Ele pega o chapéu e o coloca na cabeça, ajustando a correia de couro sob o queixo. A água que o senhor negou para o corpo de um homem, agora vai faltar para o sossego da sua alma. Pode ficar com seu ouro, pode ficar com seu gado. Mas essa casa... Ele olha ao redor, para os quadros a óleo, para o luxo decadente. Essa casa não é mais sua. As paredes ouviram o senhor tremer. O chão sentiu o senhor hesitar. Essa casa agora é do medo. E o medo é o único inquilino que não paga aluguel e nunca vai embora. Virgulino vira as costas. Ele não olha para trás. Ele caminha até a porta aberta, passa pela soleira e entra na noite. Os dois cangaceiros o seguem, desaparecendo na escuridão como fumaça. O coronel Anselmo fica sentado à mesa, sozinho. O revólver está caído no tapete, esquecido. Diante dele, a caneca de ágata vazia e a bala de rifle em pé. Ele tenta pegar o copo de cristal para beber o resto do licor, mas a mão treme tanto que o copo bate nos dentes e cai, estilhaçando-se no prato de porcelana. O som do vidro quebrando é o fim do reinado dele. Nas 72 horas seguintes, a profecia se cumpriu com uma precisão cirúrgica. Quando o sol nasceu no dia seguinte, os vaqueiros não apareceram para trabalhar. O gado começou a berrar nos currais, com fome e sede. O coronel tentou dar ordens aos poucos criados que restaram, mas eles baixavam a cabeça e evitavam olhar nos olhos dele. Não era rebeldia, era pena. Eles viram o patrão ser poupado por pena. E não existe autoridade que sobreviva à piedade do inimigo. 3 dias depois, uma charrete carregada de malas saiu da fazenda Santa Rita, rumo à estação de trem mais próxima. O coronel Anselmo, envelhecido 10 anos em 3 noites, partiu com a família para Salvador. Ele nunca mais pisou no sertão. A fazenda ficou. Sem dono, a notícia correu. Primeiro levaram o gado, depois levaram os móveis. Em questão de meses, as janelas foram arrancadas, as telhas roubadas. A casa grande, que parecia eterna, virou uma carcaça de tijolos expostos, invadida pelo mato e pelos bodes soltos. Mas a caneca de ágata, diz a lenda que ninguém teve coragem de levar. Ela ficou em cima da mesa de jantar, acumulando poeira, intocada, como um monumento ao orgulho que desmoronou. A lição que correu o Nordeste foi simples e brutal. Quem nega o básico a quem não tem nada, acaba perdendo tudo o que tem. O coronel achou que a água era dele. Lampião ensinou que a água é de Deus e a coragem é de quem a toma. Agora eu te pergunto, se você estivesse naquela mesa com uma arma na mão e a chance de mudar a história, você teria puxado o gatilho, sabendo que morreria segundos depois pelos homens na sombra? Ou você teria feito como o coronel, engolindo o orgulho para viver mais um dia, mesmo que esse dia não valesse mais nada? Me conta aqui embaixo o que vale mais: uma vida de vergonha ou uma morte de glória? Se você quer entender como outros impérios desmoronaram por causa de um único erro, o YouTube está te sugerindo um vídeo agora na tela. Clica aí. A história não perdoa.